Essa foto já é histórica. Num único clique, o resumo da nossa miséria política, institucional e moral. Na mesma mesa, o corrupto condenado e o tribunal que o condenou. E depois descondenou, com o fim precípuo de elegê-lo presidente num processo que esse mesmo tribunal montou para que o resultado fosse o desejável. O chefe, para quem todos olham em subserviente admiração, em um passado recente foi chamado de ladrão por metade dos membros dessa mesa, incluindo seu próprio vice. Ninguém nessa corja vale nem o ar que respira. Um vídeo contundente da juíza Ludmila Lins, diretamente dos Estados Unidos, tem tomado as redes sociais nos últimos dias. Com uma coragem inabalável e amplo conhecimento jurídico, a juíza apresenta evidências que podem resultar na punição e prisão de Alexandre de Moraes, além de sérias punições para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele também praticou uma omissão ao não apreciar o pedido de revogação de prisão. Então, ele praticou ações e omissões. O Alexandre de Moraes, a gente pode claramente categorizá-lo no dolo eventual. Porque o dolo direto é quando você tem a intenção de matar. O dolo eventual é um pouquinho diferente. Você não tem aquela intenção direta de matar aquele cara, mas você não se importa com o resultado. Você age ou se omite, assumindo o risco daquele resultado acontecer. E para o nosso direito penal, dolo direto e dolo eventual recebem o mesmíssimo tratamento. Todas as pessoas que agem com qualquer um desses tipos de dolo respondem pelo resultado final. Então, Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de Clériston, por dolo eventual. E agora eu vou além. Conduta penalmente classificável de Rodrigo Pacheco. Conduta por omissão. Porque se você exclui a omissão dolosa de Rodrigo Pacheco ao não retirar da máquina pública o elemento defeituoso que se chama Alexandre de Moraes, e só Rodrigo Pacheco pode fazer isso nesse momento, pautando o processo de impeachment, Rodrigo Pacheco se coloca imediatamente na posição de agente garantidor, que é um outro instituto de direito penal, que é aquele que garante determinadas coisas. Ele é o responsável por determinadas coisas, pelo resultado. Ele é o responsável por tomar atitudes para que determinado resultado não aconteça. E nesse momento, Rodrigo Pacheco é agente garantidor e permitiu, por omissão, que o resultado morte acontecesse, ainda que ele não desejasse intimamente que aquilo acontecesse. Então, Rodrigo Pacheco também é responsável nessa ordem causal dos acontecimentos. Rodrigo Pacheco também tem as mãos sujas de sangue. Pessoal, estou aguardando chegar um deputado aí, enquanto não chegar, tratar de outros assuntos aqui. A Câmara deve votar hoje a PEC da bondade, como é chamada, né? E não tem como, né, depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, vai ter 70% dos votos. Okay? Mas a gente vai ter 49% dos votos, vou explicar por quê. Nós estamos vendo aqui, no retorno da imprensa, uma outra TV e em mídias sociais sobre a delação do Marcos Valério. A questão da execução do Celso Daniel, o envolvimento com o narcotráfico. Temos informações do general Carvajal, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele já fez a delação premiada dele lá. Por 10 anos abasteceu o dinheiro do narcotráfico Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, essa turma toda que vocês conhecem. E a gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha sim.
pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. E eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade, e vou entrar em detalhes com vocês daqui a pouco. Tem um vídeo aqui agora, até chegar o deputado aqui que me interessa, ele conversar. Está pronto o vídeo esse? Vou mostrar um vídeo aqui, que o Brasil é um país de 90% de cristão. Além disso, de narcotráfico, desvio, roubo, etc., tem mais essa outra questão. E tem gente que não quer enxergar o que está acontecendo. O que ele não quer enxergar? Está a notícia hoje na imprensa que o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui, vocês agora, ir fiscalizar as eleições, a minha avó, o João Pastor, o Marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maquia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Por que a esquerda é unida? Porque a única empresária de esquerda aí, a Magazine Luiza, está se ferrando. Está se ferrando. Está afundando. Agora, esses caras têm que viver às custas do Estado. É igual um belo e um carrapato. Não adianta falar, sai da vaca, vai comer capim, que ele vai morrer de fome. Então, a esquerda fica apegada ao poder e são unidos, porque se deixar a teta, né, que é o Estado, eles morrem de fome. Então, a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Por lá de cá, qualquer acusaçãozinha, né? Olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então eles estão numa situação de brigar por essas eleições agora, porque mais 4 anos sem o sangue do Estado, esses caras morrem de inanição. A gente vê os sinais do mundo todo, está sobrando nós, Brasil, como democracia. Eu sou militar, aqui tem vários militares, né? Nós juramos da vida daquela parte, e todo mundo sabe o significado desse juramento. Os demais civis, né, que não prestou serviço militar obrigatório, pela sua consciência, que tem que fazer o possível pela sua parte, pela sua liberdade, pelo bem-estar do seu povo. Há pouco tempo atrás eu conversava com um ministro aqui, e ele falou, se der problema eu vou para os Estados Unidos. Está ficando difícil viver nos Estados Unidos. Olha o trenzinho aqui das Américas, né? Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia. Será que nós vamos entrar nesse trenzinho? Com tudo que estamos vendo, a gente vai entrar nesse trenzinho? Então eu que fui lá na Operação Acolhida, eu queria ir para Caramba, não consegui ir. Orientação de questão de segurança, podia ter um snap de mais longe um pouquinho, podia ter um problema qualquer, não fui, mas mesmo no Boa Vista, a gente entra naqueles barraquinhos, feitos pelo nosso exército brasileiro, e vê a família, não vê a família, vê uma mulher e 3, 4 filhos, raramente tem um homem dentro. A gente quer isso para a nossa família? Alguém acha que isso não pode acontecer no Brasil? Eu não posso entender, e não entendo aqui, que isso não pode acontecer no Brasil. Para onde vai ser a nossa operação acolhida? Qual país aqui? Está sobrando aqui o Paraguai. O Uruguai, nós sabemos que o presidente é de direita, mas todo o parlamento é de esquerda. Ele entregou todo o seu ministério, todo para a oposição. Ele apenas é presidente. Conversei por telefone com o ministro da Defesa da Bolívia. Cadê eu conversar com ele? Tu vai ficar no Brasil. Ele está no Brasil, tu vai ficar no Brasil. Liguei para o Anderson, para a gente dar prioridade no caso dele no Taconari. Está lá em Recreio, né? Porra, pessoal, presta atenção. Eu vejo um general do Costa chorando na minha frente. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Sabe que ninguém sabe o que aconteceu na Bolívia? Por questões políticas, o Morales fugiu de lá, abandonou o cargo, foi para a Argentina. Ficou longe da Argentina, fazendo campanha, né? A turma dele voltou. A Janine Negues, ela
tinha uma escala para assumir. Igual aqui, se eu morrer, assume o Mourão, se o Mourão morrer, assume o Lira, se eu morrer, assume lá o Pacheco. E foi na escala. E a Argentina assumiu. E depois ela perdeu numa eleição. Não sei se teve fraude, não sei. Tá? Perdeu a eleição, não interessa. Ela já pegou uma preventiva. Cumpriu um ano de preventiva. Eu tive com ela uma vez. Tentou suicídio 2 vezes. E foi condenado no mês passado a 10 anos de cadeia. Juntamente com a ministra da Defesa, juntamente com o chefe de polícia, acusação. Atos antidemocráticos. Porque eu não devia assumir. Ou se assumir, tinha que ter marcado a eleição 2 anos depois. Eu vou hoje, o Mourão tem que marcar a eleição para o mês que vem, e não para outubro. 10 anos de cadeia. Há uma diferença em ver um homem desculpa o linguajar, quem quiser ir embora vai, fica à vontade. Há uma diferença de uma mulher levar porrada e se fuder e um homem. Há uma diferença enorme. Você fica um homem, muito mais que uma mulher, obviamente. Vendo aquela mulher ser arrastada para dentro do camburão, puta que eu pariu! É a turma do Evo Morales que montou, a turma do Sul de São Paulo. Nós vamos esperar chegar 23, 24, para se fuder. Por que tu tomou providência lá atrás? E não é providência de força, não, caralho. Não é dar tiro, ó, Paulo Sérgio, ou botar tropa na rua, tocar fogo, aí, não é isso, porra. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, vai ter que falar para mim. Por que ele não quer falar? Se apresentar onde eu estou errado, eu toco. Agora, se não tiver argumento para me demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, e vou provar. Está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI mediano aqui dentro. Todo mundo aqui, eu acho que está com 5% de pessoas mais inteligentes ou mais bem-sucedidas dentro do Brasil. Eu estou dando tempo aqui até chegar o Felipe Barra. Vou fazer, já acertei com o Xermon para falar com a França. Quinta-feira eu vou reunir metade dos embaixadores favoráveis, semana que vem outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e porquê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas, estão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada, está comigo uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, cagada no bem, deixa bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, deputado Baixo Belo, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado. Uma porra do deputado. 513. Eu não consigo entender, né? Como alguns não entendem o que está acontecendo. Eu que aconteceu na Bahia? Eu não gastei um puto de um centavo. O pessoal voluntariamente na rua, o outro cara deu cesta básica. Aí, café da manhã, etc. Deve ter dado. Reclamei, cadê a porra da inteligência ali? Que não consegue ir lá e filmar o cara recebendo dinheiro. Pra puta que eu pariu, porra! Que porra de inteligência que eu tenho? Em todas as Forças Armadas, a BIM. Vocês estão inteligentes para ver tudo. Que não tem um relatório do que aconteceu lá. Coçando o saco. Eu com risco, no meio do corpo, correndo de uma guilhotina no pescoço, sem envenenado, um tiro nos corpos. O Brasil não faz porra. Aqui, está tendo a primeira reunião de ministro aqui aquela reunião do Sérgio Moro. Aqui falou que a sessão foi secreta, caralho, porra. Né? As consequências disso não é perder o mandato, não, pessoal. Não é perder o mandato. Perder uma eleição na democracia, tranquilo. A gente não pode perder a democracia numa eleição. Eu vendo o que acontece na pandemia, vocês viram o que aconteceu na pandemia. Vê, chegou o Felipe Barro, por favor. O que aconteceu na pandemia? Prefeito de Araraquara,
um guarda municipal com cacetete na cintura, deixou o pessoal dentro de casa. Lá comeu, muita gente comeu cachorro em casa de fora, para não passar fome. Já esqueceram? Já esqueceram isso tudo? Eu até falei na última reunião, naquela nossa, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Basta eu escolher bem, com todo respeito ao Paulo Sérgio, escolher bem, entenda o que eu vou falar, tá? O MD, escolher bem, entenda e falar comandante de força, que queiram fazer barbaridade. A gente fala, alô? A gente fala, eu não acredito que possa acontecer. O que aconteceu na Venezuela? Ninguém bota uma ditadura sem forças armadas. Não existe isso. Olha a história do general Ochoa em Cuba. Eu vou tomar o tempo de vocês, permita aqui. Tá? O que aconteceu com o general Ochoa em Cuba? Ele foi que desceu de Serra Maestra com Fidel Castro e tomou Cuba. E o povo aplaudiu. E depois, ao longo do tempo, o Ochoa era jovem, até que chegou a general um dia, ele participou de Angola, da guerrilha, fez barbaridade ao lado do Fidel Castro, até que teve um dia que plotaram Cuba na rota de cocaína para os Estados Unidos. Daí o Fidel Castro não podia admitir isso aí. O que ele fez? Está no livro do coronel, chefe da segurança dele. O que ele fez? Levou a julgamento o general Ochoa. E no dia que ele foi condenado à morte, esse coronel viu o Ochoa marchando em direção do paredão e urinou nas calças. Não tem fodão. Não tem a fodona aí de uma ex-presidente aí que foi torturada há 30 dias. Eles sabem o que é a tortura. Jogam aquilo nas Forças Armadas, que eles faziam no passado. E daí foi fuzilado. Esse general resolveu, esse coronel resolveu tirar o time, ir embora. Pediu transferência para a reserva. Pegou uma quarentena de 3 anos em presídio comendo bolinho de terra. Daí conseguiu ir para os Estados Unidos. E a história está aí. O nosso Brasil, esse país maravilhoso que nós temos aqui, que Deus nos deu os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Apesar dos problemas todos, até o momento nós estamos bem. Agradeço a todos vocês. Todos. Olha a questão da economia. E já teve momentos de subir a temperatura de nós, quase juntar aquela minha sala reservada lá para lá dentro ali discutir assuntos lá reservadamente. Sem hierarquia, que é a melhor coisa que tem. Joga, vomita aí, eu vomito aqui, vamos chegar a uma conclusão. E resolvemos o assunto, está aí o Brasil. Com essa PEC agora, não é da bondade, é uma PEC necessária, não tem como a gente, apesar de ser feita, não ter sido feita para a eleição, não tem como você não ganhar a simpatia da população. Nós somos os melhores países no tocante à pandemia. Já chegou o Felipe Barros aí. Então eu convidei ele. Vou fazer uma reunião quinta-feira com embaixadores, semana que vem com mais. Vou convidar autoridades do judiciário para outra reunião, para mostrar o que está acontecendo. Eu quero passar um vídeo aqui, rapidamente, porque nós somos um país de cristãos. Para vocês verem, não tem como esse cara ganhar a eleição no voto. Não tem como ganhar no voto. Com esse vídeo também, não vou passar aqui, em 2014. Foi aprovado o voto impresso no Congresso, então fora do foco, né? Fora do radar nosso, nem lembrava disso, que depois também o nosso Supremo derrubou. O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo, ele decide tudo, fora, muitas vezes fora das quatro linhas. Não dá para a gente ganhar um jogo, tá? O pessoal já tirou tijolo aqui para cara em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando te ataca, mesmo o cara saia driblando da área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. É difícil de ganhar um jogo assim. Agora, as consequências do jogo, todo mundo vai pagar. Passe vídeo rapidamente para entrar no assunto. Cristão não pode ser de esquerda. Não pode. Pronto. Qual é a questão?
cristão. Quais são as bandeiras da esquerda? O aborto. Quando na verdade deveria ser transformado em uma questão de saúde pública e todo mundo tem direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, não quero. É a legalização das drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas ali na periferia porque encontrada com baseado é preso de 14 anos e tem alguém vai lá liberar a criança? Casamento homoafetivo, minha família, sim. São bandeiras da esquerda. Então, como é que eu vou fazer? Eu sou um cristão, mas eu voto no Lula. Como assim? Nós tivemos agora uma criança assassinada no ventre da mãe com 7 meses de gestação, gente. 7 meses. O meu João Gabriel é de 8 meses. Meu médico, meu futuro médico, João Gabriel. Então, assim, eu não vejo cristão que é cristão, ele é conservador. Ele só pode ser cristão se ele for conservador. Pode atribuir essa frase a mim, a deputada Silvana. Não existe cristão de esquerda. Pessoal, a gente somando isso daí, o que nós vamos falar, desarmar a população, acabar com os clubes de tiro, valorizar o MST, voltar a ter relações com Cuba, emprestar dinheiro para ditaduras, botar os militares e os pastores nos seus devidos lugares. É uma série de coisas que, se eu falo uma dessa daí, eu caio. Eu não sou eleito nem vereador mais no Rio de Janeiro. E a gente vê o Datafolha, né, mostrando isso. Por que o Datafolha mostra isso? Para quando abrir o resultado no primeiro turno, está o Lula, ganhou, está vendo? O Datafolha está certo. O Fachin fez uma reunião mês passado com aproximadamente 70 embaixadores e pediu no final que seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Vou lembrar aqui, se eu falar para vocês aqui, eu assisti em 70, alguns assistiram aqui a Copa do Mundo. Eu assisti ao Dourado Paulista, chegando a televisão naquele momento lá. E se eu falar que em 72 o Flamengo perdeu de 10-0 para o Bangu, alguém acredita? Tem que acreditar em mim, porra! O Flamengo perdeu 10-0 para o Bangu. Tem que acreditar em mim, foda-se, ou não? Ué, não é assim que o Alexandre, o Barroso, aqui tem falado? Tem que acreditar no sistema e foda-se, não é assim? Agora, se vocês pedirem para mim, olha, eu quero um videotape do jogo, e eu tenho, está aqui na EBC, e eu falo, não vou dar. Mas como é que se o Flamengo perdeu 10-0? Perdeu, eu não vou dar o videotape. Então nós pedimos, vocês vão juntar tudo no final, né? Pedimos via a Comissão de Transparência Eleitoral o videotape de 2014, 2018. Não pediu de 20, mas vou mostrar um vídeo para vocês aqui. 2014 nós temos esse videotape. Tem gente inteligente aqui, não sei se o Campos Neto está aí. Não, está não, está. Mas está o Paulo Guedes aqui, que tem os números. Talvez ainda mais que todos mais juntos aqui. A apuração de 2014, segundo turno, começou a essa lá em cima, de uma lá embaixo. Em pouco tempo as curvas se tocaram e depois foram uma paralela. Nesse vídeo foi tida a fotografia minuto a minuto até o final da apuração. Então, por 4 horas e 1 minuto, se tirou a fotografia do videotape do jogo Aécio Dilma. Então, nesse primeiro minuto do Aécio, segundo Dilma. Aécio Dilma, Aécio Dilma, por 241 vezes. A chance de acontecer pode, você pode. É você achar um grão de areia que eu marquei e joguei na praia de Copacabana.
Essa é a probabilidade disso acontecer. Isso foi em 2014. O PSDB fez uma auditoria. Conclusão da auditoria externa: as urnas são inauditáveis. Não dá para acender o sinal amarelo? Por que o Aécio não reagiu? Eu não quero falar publicamente, né? Tem o que passa pela minha cabeça, mas não posso expor isso aí. Eu acho que sei por que eu não reagiu. Perdi a eleição. Assumiu a Dilma, não voto, pessoal. Se eu olho todo com a cara do outro aqui, eu não voto em mim. E a Dilma foi reeleita, onde eu resolvi me candidatar a presidente. Puta que eu pariu, eu, porra do deputado. Você sabe que um porra do deputado está lá dentro. Então a porra do deputado lá dentro, eu era um porra do deputado. Alguns aparecem, outros não deixam de aparecer. Não é fácil conviver naquele meio, 513. Mas tudo bem. Vou falar outro fato para vocês aqui. Peço que projete aqui. Fato, né? Estatística, Paulo Guedes, probabilidade. Temos aqui na frente aqui, o sistema parou da apuração da Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, parou com 0,39% apurado. Está a galera aí do milhão oitavo, do 0,39% apurado, está ali o Covas com 32, está o Bozo com 20, França 13, Russomano 10, foi bom. Repararam aí, pessoal? De 1 até o oitavo ali. Não é assim? Esquece, o que eu fiz na casa. Então, quando, mostra lá, o que eu fiz em casa, eu peguei até o 6 aqui. Então, está ali, 0,39 apurado, Covas, Bozo, França, Russomano, Mamãe Falei, Gilmar Tato. Quando diz que o sistema, com 100% apurado, continua a mesma classificação. Covas, Bozo, Márcio França, Russomano, Mamãe Falei, Gilmar Tato. Com 0,39 apurado, de onde vem as eleições? As mais próximas não tem ele. Onde o pessoal leva o CD para lá, o disquete lá, o pendrive e bota lá. Geralmente é um centro da cidade. No Rio de Janeiro, quando começa a apuração, entra ali centro, entra o Maitá, entra ali aqueles bairros do centro, né? Cinelândia, que não é igual Campo Grande, Santa Cruz, Negombeia, Madureira. Há uma diferença enorme. O pessoal de Santa Cruz tem um outro perfil, vota um outro tipo de candidato. E olha só, quando terminou a mesma classificação, o mesmo percentual, a chance de acontecer isso é um grão de areia de uma praia de Copacabana. E tudo bem. É indício de fraude isso ou estou ficando maluco? Vamos para o meu caso agora. O pé está sendo boicote, hein? O meu caso agora. Eu resolvi me candidatar a presidente em 2014, comecei a rodar o Brasil, quase tinha um problema em casa, que achava que eu estava passeando pelo Brasil, né? Você sabe da história. Arrebanhava multidões. Hoje tem mais multidão do que naquela época. Hoje tem mais multidão naquela época. O Datafolha está com o primeiro turno por Lula. Chegou a facada, em Juiz de Fora. Cara, os médicos dias que operaram, o doutor Macedo, o doutor Borsato lá na Juiz de Fora, foi a cada 100 caras na facada, um sobrevive. Um sobrevive. É mais um fator aí, mas o que está acontecendo? Metei o primeiro turno. Primeiro turno, à noite eu vi lá um retrato, né? Quase todo o Nordeste apurado e faltando muito no Sudeste. Eu com 49%. Ganhei. Eles não. Bem, quando termina a apuração, eu caí para 47%. Pô, tá de brincadeira. Vamos lá. Segundo turno. Eu ganhei eleições. O pessoal está louco para dizer para mim agora, está vendo como não teve fraude? Vamos lá. Começou novembro. Tiago me corrige aqui, né? Começou novembro. Teve uma denúncia de fraude. Pessoal, quem frauda ganha. Eu não vou fraudar para perder.
Então, o que passou na cabeça da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro arranjou a maneira de fraudar a eleição. Imediatamente foi para cima da PF e foi aberto um inquérito ostensivo. Eu tenho documentado aqui, quem quiser só pedir para mim, não pede para o Presidente Jorge, não pode pedir para mim que eu entrego o inquérito todo. Bem, o que a Polícia Federal fez? Foda-se, né? Porra, fraude, vamos foder o Bolsonaro, vamos botar o Haddad naquela cadeira presidencial. Daí começa a apuração. Nos primeiros dias, a Polícia Federal faz suas perguntas e vem a resposta assinada pelo chefe do TI, Giuseppe Giannini. E ele diz lá que os atos ficaram de final de fevereiro, começo de março, até dentro do TSE. Ele diz isso. Ele assina embaixo. Bem, daí, o que a PF pede? Pede os logs. O que me disseram que logs é a impressão digital do que aconteceu lá dentro. Podia ser entregue no dia seguinte. Bem, mas aí já acendeu nos amarelos no TSE. Opa, a fraude foi inversa. A fraude foi inversa. Se informa que os logs foram apagados de forma inadvertida por parte da empresa terceirizada que fazia a manutenção dos computadores. Vimos um vídeo agora há pouco que alguém pergunta lá pro Barroso, o pessoal está de máscara, então foi 2020 no mínimo, né? Pergunta a questão do armazenamento dos votos. Ele fica na merda, chama o Giuseppe Giannini para explicar. Daí ele fala, os votos ficam na nuvem. A empresa terceirizada fica, peraí, que porra é essa? Então quem faz a contagem, armazena, é uma empresa terceirizada? Essa empresa não foi ouvida pela Polícia Federal. Está na cara que a PF ia investigar. Alguém chegou lá. Ou vocês acham que eu tentei botar o Ramagem do meu lado? Tá? Houve o Alexandre de Moraes para. Não pode, que é amigo dele. Ora, o cara era amigo do Fernando Henrique. Tanto é que fez um inquérito para descobrir chantagem da sua mulher, de sua esposa. Alguns achavam que ia dar um soco na mesa. Eu estava fudido naquele momento, esse soco na mesa. Que o pessoal não tinha conhecimento do que estava acontecendo. O que eles queriam? Queriam dominar a Polícia Federal. Me acusam do que eles fazem. Interferência. Eles queriam outro nome na Polícia Federal. Bem, vamos seguir em frente. O que aconteceu em Goiás? Agora é a conclusão. Conclusão de que não vai daí. Até o primeiro turno, os hackers agiram e influenciaram o resultado. Assim como em 2014, seguraram o político, seguraram os 49%, 47%, 48%, a minha votação. Como seguraram a da Prefeitura de São Paulo, que era o qual para ganhar a eleição. Bem, mas por que não faltaram no segundo turno? Porque o PT deu um calor. Ele cagou. Os hackers abandonaram, não entraram mais em campo. Eu ganhei. Enganhando, depois ele fala, Rosa Weber manda por lá, acertadamente, mas depois ele quer para a Polícia Federal. Assim como não interessa por lá, quem tentou me matar. Porra! Estava na pensão, já morreram duas pessoas na pensão. Tinha um cara que tentou entrar aqui em Brasília com o nome do Adélio. Ele tem Santa Catarina, que está pegando meu filho lá. Meu filho não foi naquele dia, estava em Santa Catarina, não foi treinar, talvez matando meu filho e me tirar de combate, abalar você para não disputar mais eleições. Tem um vídeo também, o Adélio tentou pegar meu filho Carlos na Pagina, em Juiz de Fora, mas não se apura a questão do Adélio. Não se apura. Eu falo, eu estou lembrado aqui que não vi a Polícia Militar na rua de Juiz de Fora no dia 6 de setembro
o governador Pimentel do PT, que botava um peixe dele para ser o dono do inquérito. Pô, será que não consegue enxergar o que está acontecendo? Falam agora sobre essas denúncias todas aí de contador. Não tem nada, pô. Não se apura nada. Se é comigo, eu estou fudido. Eu estava caçado. O que está acontecendo? Caso Ambrol, depois do que eu falei aqui, o TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. A gente não vai. Mas depois tentaram contornar. Olha, eleições é coisa para Forças Armadas. Fizeram reunião com embaixadores. O Barroso como tirar um presidente. Eu sou a democracia. Teve agora no Reino Unido a mesma coisa. O sistema nosso é seguro, mas ninguém quer esse sistema eleitoral no país dele. Ninguém quer. O tempo todo observadores. O que o observador vai fazer aqui? Olhar o sistema eleitoral. Se fosse antigamente, no papel, tudo bem. O Barroso mente no Reino Unido que a PEC lá, né, do Congresso era o voto em papel com contagem manual. Claramente faz uma cara de pau enorme. Será que alguém tem algum vídeo dele por aí? Igual dos 4 ou 10 cubanos? Será que o pessoal não consegue entender que pelo menos um grande país está de olho no fazendão aqui que é o Brasil? Os interesses externos nisso, que é para sobrevivência do seu povo, está acima de tudo. Será que tem fraude dentro do TSE? Será que o ministro do TSE tem milhões de dólares cada um? Será que o outro ministro está ganhando 50 milhões de dólares? Será que a grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório. 3 ministros, 2 ganham 30 milhões de dólares e um ganha 50 milhões de dólares. Será que é isso? É uma questão de... imagine, pessoal, se eu fui no evento, eu já fui convidado para locais cabulosos aqui no Brasil. Será que se nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína, ou eu tivesse tido relações sexuais com outro 12 anos, o que vocês acham que acontecer com o povo agora? Seria respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Ou fora de Brasília? Será? Com todo respeito ao inimigo aqui, se ele fizesse essa barbaridade, seria refém também. Qualquer um de vocês seria refém. Será que é isso que está em jogo? Eu não tenho dúvida do que está acontecendo, não tenho provas de muita coisa, mas não tenho dúvida. Alguns falam, o cara acordou 2 da manhã, mandou mensagem para ele, mas puta que eu pariu, porra, eu tenho que virar. Acreditando que vai dar tudo certo no ano que vem, eu vou descer daqui da rampa preso, por alto, antidemocrático, igual a Janine Keynes. Repito, o homem chora, já chorei. Agora, você vê, o ministro da Defesa da Bolívia, o telefone chorando, não te uma porra no Brasil, e agora, olha o desastre. A Bolívia estendeu o inquérito da antidemocracia para todos os direitos. Alguém acha que se o Zé Dirceu para a turma dele voltar, se essa turma dele voltar, não vai ser para ficar até morrer? Olha o que aconteceu em 2014 em Quito, no Equador. Também naquele documento do PT lá de Salvador, onde erramos, onde fala muito das Forças Armadas, né? Devemos pôr o nosso currículo, devemos não temer, partir para controle social da mídia.
Nem se afasta dele. Nada faça o eleitor desse cara, com todas as barbaridades que falaram. Nesse documento, a nada conjuntura, está bem claro lá. Um dos objetivos é caçar o deputado que é Bolsonaro, deputado, e o deputado Eduardo Cunha. Não se compara eu, deputado, e o deputado Eduardo Cunha. Ele é um quadro estranho, é um recruta. Caçar o Eduardo Cunha. Acha o motivo, caça. Usa as armas da democracia para se beneficiar. Faz escândalo perante a imprensa brasileira. Nós estamos resistindo à imprensa. Resistimos aqui à questão da uma pandemia. Resistimos a muita coisa. É inacreditável que nós estamos vivos ainda dentro do governo. Nós não podemos chegar em 2023, 2024, olhar para trás e dizer que merda está o Brasil. O que nós não fizemos? Alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retrato que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Vai pra puta que eu pariu, porra! Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai se fuder. Essas andanças minhas pelo Brasil, a gente vê um povo ali, não desista, Deus te abençoe, o tempo todo assim, o povo, uma parte considerando, com tudo que está acontecendo, nós não vamos acordar, com tudo que nós temos na frente, não usar máquina a meu favor, longe disso, mas do outro lado aqui um capeta em pessoa, com tudo que esse cara já fez contra o Brasil, essas corrupções deslavadas, a questão ideológica. Ele falou há poucas semanas, o regime bom é o chinês, o partido chinês é uma maravilha. Lá o partido diz que tem que fazer, o povo cumpre. Queremos isso para o nosso Brasil. E eu não tenho dúvida, respeito a todos vocês aqui. O Lula chegando, botando 23 ministros, todos vão fazer exatamente o que ele quer. Até porque a defesa pode botar Dilma na defesa. Vão fazer o quê? Como é que vai ser as promoções dos seus generais? Eles já falaram que era um processo democrático para ouvir os seus generais também. Quebrar o sigilo do ajudante de ordem meu. Para quê? Para ver, logicamente, o que eu converso com ele. Que os 4, eu não escolhi. Quem escolheu os 4 foram as Forças Armadas. Eu não escolhi nenhum. Diferentemente do Mourão, que escolheu os seus 4. E a primeira reunião que fiz com eles, pode conversar com seus superiores, tudo o que acontece aqui. Falar a verdade, não tem problema nenhum, não tem aqui, dar um jeitinho, esconder. Se chegou um cara com uma caixa de sapato para me visitar, o mês que vem o mesmo cara com a mesma caixa de sapato visitando. Se tiver isso, pode falar. Pode falar o que eu recebi na Alvorada. Aqui eu não divulgo, porque é interesse meu, né? Não vou divulgar. Tá? E é assim que ele trabalha. Eu busco fazer a coisa 100% certa. E vocês são alvo para qualquer coisa também. Olha o Milton aí, pagando o preço aí. Olha o Pedro da Caixa, pagando o preço também. Olha os traíras que já passaram pelo nosso governo. Inclusive militares. Um militar general aí tinha interesse lá em compra de armamento em Israel, através do seu respectivo filho. Daí vira inimigo mortal da gente. Olha o outro que foi aqui, porta-voz. Ficou um ano sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com a figura do porta-voz. Mas quando ele foi embora, não interessa o motivo, virou um grande escritor de jornal para sacanear a gente. Olha o outro traíra que eu mandei para os Estados Unidos, deu emprego para ele $22 mil por mês, né, Paulinho? O outro irmão dele, $10 mil por mês, e o cara é inimigo. E alguns preocupados em ser preso. Não vai ser preso. Ele está pronto para fazer uma delação premiada no Supremo. O que ele vai falar? O que está na cabeça dele? Mesmo falando aqui da reunião, foi uma reunião reservada, infelizmente fomos obrigados a divulgar a fita, né, porque se a gente não divulga, e falar que estava escondendo prova da justiça, igual aqui, se for gravado. O problema é meu se vai ser divulgado ou não. Tá? Mas, aí está um pequeno retrato do Brasil.
Eu quero passar a palavra para o deputado Felipe Barros, né, se ele tem algo a acrescentar sobre a questão técnica. Porque o dele está na reta também, está no inquérito da fake news. Como o Cid também está, não tem culpa de nada. O Cid paga missão para ele, para procura na internet tal assunto, me pega tal matéria. É isso que é a missão que eu passo para ele. Mas está no inquérito. Uma coisa, Felipe? Voltou a funcionar. Bom dia, presidente, bom dia, ministro. Só 2 fatos a acrescentar, presidente. O servidor Cristiano Andrade, que é o coordenador de infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. É quem, segundo a estrutura do TSE, teria a obrigação de fazer o backup dos logs e de manter esses logs arquivados. Esse servidor, segundo o próprio inquérito, estudo registrado dentro do inquérito, ele também teve a sua senha utilizada, ou permitiu que a sua senha fosse utilizada pelos hackers junto com a senha do ministro Banhos. A senha é essa que foi utilizada pelos hackers durante todo esse período de quase um ano que eles estiveram dentro do sistema. E foi esse mesmo servidor que demorou 7 meses para responder o delegado da Polícia Federal sobre os logs e responde depois de 7 meses, dizendo que uma empresa terceirizada, que esse meio, uma empresa terceirizada havia apagado os arquivos logs. E foi esse mesmo servidor que me denunciou, eu e o senhor, e pede a abertura de um inquérito para investigar e ao senhor por conta da live que nós comentamos sobre esse inquérito. Então, o servidor teve a sua senha utilizada pelos hackers, permitiu que a sua senha fosse utilizada, ele pegou e guardado o arquivo dos logs, não guardou, responde depois de 7 meses que a empresa apagou esses logs e ainda denuncia eu e o senhor. E o segundo fato é que o delegado Victor, o delegado que foi responsável pelo inquérito, esse inquérito de 2018, ele diz no depoimento dele que a praxe é que quando um hacker invade um órgão público, quando esse órgão público pede a abertura de um inquérito, já envia automaticamente os logs. Essa praxe, isso é feito sempre. Que isso não foi feito nesse caso do TSE, que só foi respondido a ele 7 meses depois, e mais grave, ele diz no depoimento dele que não foi permitido a ele fazer a perícia dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que esses 2 fatos também são graves dentro do que o senhor está falando. Voltou a funcionar. Quer falar coisa, Anderson? Voltou a funcionar antes, voltou a funcionar. Bom, oi. Bom dia a todos, senhor presidente. Sua licença, eu quero falar um pouco sobre tudo isso aí. Eu acho que eu queria falar, quero começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho muito importante. Eu gostaria de ter muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se fuder. É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se fuder. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou vendo isso, senhor realizando. Tá certo? Eu não digo que a Polícia Federal ela está apagada, mas, por exemplo, hoje, dentro da Polícia Federal, eu já sei quem vai ser o diretor-geral do SBT ganhar. Eu já sei como que eles vão trabalhar no âmbito da Polícia Federal, a gente tem conversado sobre isso. Tá certo? Então, assim, não tenho dúvida disso. Existe um medo, presidente, velado hoje, e tem medo, todos aqui têm esse medo. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se mete, ele prende. Se mete, ele passa o mandado. Questione. Quer dizer, a gente não pode questionar. Qualquer um aqui tem direito na hora de digitar a senha. Qualquer um aqui que digita a senha no banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado dessa senha está sendo hackeada.
Que dirá um sistema desse tamanho, com esse tanto de indício? A gente precisa atuar agora. É isso que eu tenho buscado fazer. Não estou desrespeitando poder nenhum, não estou querendo atropelar ninguém, mas precisa ter algum tipo de observação nisso. Com todo respeito aos meus colegas que estavam fazendo esse acompanhamento, que os ministros viram, mas a Polícia Federal sempre teve um outro viés, um outro olhar. Sempre foi com viés colaborativo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e esses cuidados têm 6, 7 anos, então foi naquela live que eu vi os relatórios, eles vinham lá, eles dizendo um monte de coisa, olha, quando eu vi os relatórios, me jogaram para dentro do guerra. Alguém vai falar o quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal, que já há 6, 7 anos está dizendo, tem que fazer isso, cuidado com aquilo, olha, aqui está ruim. O que foi feito? Acataram isso? Fizeram isso? Porque se tivesse feito, eles diziam na live. Não, o ministro está mentindo aí, tudo que foi falado está aqui no sistema. Isso está no sistema. Esses aperfeiçoamentos foram colocados no sistema. Agora vem as Forças Armadas fazendo uma série de observações, a PF continua fazendo observação. É claro que, da nossa parte, não vamos botar na cabeça dos caras e falar, coloquem isso, mas a gente está aí há 6 anos fazendo. O outro lado joga muito pesado, senhores. Eu acho que essa consciência todos aqui devem ter. Claro que eu vejo, enfim, eu acredito que, e tem mais, presidente, com todo respeito, o que segura o senhor até hoje nessa cadeira é a sua postura e a sua identidade. Eu tenho certeza, presidente, a gente viveu os últimos 20 anos no Brasil, e eu vivi esse ano dentro da Polícia Federal. Eu vi a Polícia Federal mudar a história do Brasil desde lá de trás, de Rosiana e tal. A gente vem vendo isso. Inclusive em relação ao PT, também não tenho dúvida disso. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós partimos de um governo que tem uma outra postura. Nós estamos de um governo honesto, que tem o interesse público em primeiro lugar. E isso incomoda muita gente, porque, como ele disse aqui, o presidente Ateta secou. E tem gente desesperada. E eu não tenho dúvida, senhores, que a força que está vindo contra nós agora, uma vez a gente ganhar a eleição, é proporcionalmente para o outro lado. Eles sabem disso, presidente. Eles sabem disso. É praticamente o fim dessa coisa no Brasil. Mais 4 anos aqui, a gente encerra isso. Então, senhores, eu acho assim que é um momento realmente de entender o que está sendo colocado aqui. Tá certo? De cada um adotar a sua postura de agora para frente em relação ao que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Os senhores percebem que a cada dia a pressão está maior. Mas estamos aí, presidente, se entranhando. A velha relação do PT com o PCC, a velha relação do PT com o PCC, isso está vindo aí através de documentos que estão há muito guardados aí, isso foi feito, ó. Tá certo? Isso tudo está vindo agora, isso não é mentira. Isso não é mentira. Então, muita coisa está vindo à tona aí, muita coisa que a população sabe, mas como precisa ser rememorada. Tá certo? Agora, essa questão das ruas, essa questão dos inquéritos, nós montamos um grupo lá. O diretor-geral da Polícia Federal montou um grupo de policiais federais e agora uma equipe completa, não só com peritos, mas com delegados, com peritos, com agentes, para poder acompanhar realmente o passo a passo das eleições, para poder fazer os questionamentos necessários que têm que ser feitos, e não só as observações. Tá certo? Mas é claro, é uma luta muito grande, e tudo isso que o presidente falou é muito difícil de ser identificado. Os questionamentos serão feitos, a gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas eu acho que o mais importante é cada um entender o momento agora e as colocações que a gente deve fazer. A gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com tudo isso que está acontecendo no Brasil e com o futuro do Brasil. Presidente, obrigado. Sobre o assunto aí, algum ministro quer falar? Senhores, só observar que saiu uma notícia agora, dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Eu não sei se os senhores já viram isso. A auditoria não muda o resultado da eleição. Está nos jornais, só uma atenção. Depois que der merda, não muda nada.
É aquilo que o presidente falou, depois que aconteceu não tem o que fazer. Ele não falou que a auditoria não muda. Esse servidor que eu comentei, ele continua sendo o servidor do TSE, nesse mesmo caso. Não, o Giannini, que saiu lá do TSE, trabalha com o Barroso. Agora. Está tudo em casa. Convidaram o ex-ministro da Defesa, Fernando, para trabalhar lá, para dar um ar de legalidade, de honestidade, de transparência, né? Ele não aceitou. Foi um golpe nele isso aí. Agora a gente não pode deixar isso ir correndo solto. Tá? Eu vou ter que tomar providência. E tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí. Que está em jogo. É todo mundo aqui, é eu, minha família. Tá? Inclusive a fraude não é só para presidente. Nós conseguimos muita coisa, não dá para falar aqui agora, em cima de pessoas preocupadas com a eleição no seu respectivo para Senado ou governo do Estado. A fraude vem geral, vamos assim dizer. No próprio inquérito da PF, que olha, começou em novembro de 2018 e não fechou ainda, não é nem para ter tido eleições em 2020. Eles falam sobre números mexidos nas eleições atípicas que tivemos em Aperibé, Rio de Janeiro. E está sendo tudo acertado. Quando a gente vê certas pessoas, vamos blindar o Supremo. Peraí, blindar o Supremo? Os poderes são independentes. Está sendo atacado o Supremo? Não está sendo atacado. Blindar para quê? Ou alguns têm alto interesse em se protegerem? A gente vê certas coisas por ela. O candidato ao Bolsonaro pelo Brasil tem 27. Então o Bolsonaro pode ter no máximo aí 6 ou 7. O perfil dele, o resto não vai ser eleito. A gente tem informes nesse sentido. E o que decide a vida de um poder ali é o Senado Federal, que parece que capitulou. Não são todos, né, mas uma parte do Senado capitulou. Olha, o Barroso foi para dentro, me acusei de ter feito na PF, foi para dentro do parlamento, conversou com uma dezena de líderes, no dia seguinte eles trocaram a composição da comissão especial da PEC do voto impresso. Perdemos na votação da comissão, o Lula resolveu levar para o plenário, ganhamos no plenário, mas não tivemos 308 votos. Interferência direta, onde nesse momento o próprio Barroso, andando na Câmara, diz: eleição não se ganha, se toma. Ato falho. Olha o trabalho que faz o Zé Disseu, continua fazendo por aí ainda, se movimentando, reunindo. Né? Até esse presidente português aí, não entendia dele, queria falar com o Lula. Pode falar que você não entender, não vou ser deselegante com ele. Falou, mas não vou almoçar com esse cara mais. Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vou começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou. Pô. Ou a gente reagir vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Agora a gente vê o povo do meu lado, alguns ministros me acompanham de viagem, o povo chorando, não é porque está vendo o Bolsonaro, não, pô. Está vendo um cara, o povo entendeu o que está acontecendo e vê em nós uma esperança para mudar isso aí, não deixar acontecer. A cagada que deu nas eleições com o hacker lá dentro. O Ricardão ficou 8 meses na casa do cara, o cara não viu. Ele ia de noite tomar cerveja, botou na geladeira à tardinha, à noite, né? Botou uma cerveja de madrugada, não tinha mais cerveja, o Ricardão tinha tomado, e ele não viu. 8 meses lá dentro. É o que nós estamos fazendo aqui. O TSE diz que os caras ficaram 8 meses lá dentro, com a senha do banco e a senha de outro cara ainda. Eu estou dizendo o que aconteceu. A eleição em São Paulo não tem como. Do primeiro ao oitavo local, tirando a cada decimal, com 0,39%, igual ao mesmo percentual, com 100%, não existe isso. Então o algoritmo cravado ali, olha, então o percentual final está decidido e varia aqui do lado depois da vírgula. Então, é isso daqui. A eleição do Aécio, a auditoria que eles fizeram, o nosso caso agora, a PF aqui trabalhando, acabou, quando eu vou para a segunda live, onde eu mostro o inquérito que ele recebeu, o inquérito sem qualquer classificação sigilosa, daí o TSE fala, ó, o Barroso, que era presidente, né? O presidente Bolsonaro está divulgando dados sigilosos
do Tribunal Superior Eleitoral um inquérito ostensivo. Ele fala que as urnas são inexpugnáveis. Se são, por que inquérito? Quem não deixa mostrar o inquérito? Eu mostro o inquérito aqui agora, deixa bem claro. Quem quiser o inquérito, a imprensa, eu entrego o inquérito. É sigiloso, faz nega dele. Quem dá a classificação sigilosa é quem entrega. A PF falou que não era. Não era, ponto final. E eleição tem que ser limpo, pessoal. Transparência total. Qualquer dúvida, vamos investigar. Faz exatamente o contrário. Parece que ontem foram caçados mais 4 deputados do Paraná. Entendeu? O deputado do Paraná. TRE, presidente. Foi o TRE local lá? Aí vai chegar aqui e vou confirmar. Até porque o pessoal é do nosso lado. É assim o negócio. Passando o cerol. Que se exploda, pô. Eu sou a democracia, é que o Barroso fala. O Fachin também fala, Alexandre de Moraes. Ô, Alexandre de Moraes, quem divulgar fake news, vão caçar o registro e vão prender. Que porra, nem no quartel a gente faz isso. Você viu na fronteira, né, com o tenente? Está com a adrenalina lá em cima, ele nunca faz com o soldado, um recruta. Ameaçar de prender o recruta. O cara ameaça prender qualquer um. Presidente. Perdão. A notícia. Tá falando isso aí. Pode puxar aí para ver se funciona. Não, tá não. Senhor presidente, senhores ministros, o papel do Ministério da Defesa, das 3 Forças Armadas, nesse processo todo. Fomos convidados, uma equipe técnica muito competente, capaz, realizou durante meses um trabalho de ajudar a dar mais transparência, segurança e melhores condições de auditoria. Foram 15 propostas. Às vezes o TCE vai em números diferentes, em 2 oportunidades, 15 propostas, uma em dezembro, uma em março, e do total dessas 15, 3 foram aceitas, 3 parcialmente, e 9 não foram aceitas. Sobre a alegação de logística, de custos, e que ficaria para eleições futuras e assim por diante. As que não foram aceitas, as mais importantes, que dariam essa transparência, essa segurança, estão incluídas nisso aí. Esses comentários aqui, eu penso que fiquem entre a gente. Eu estou aqui muito cioso, como falei antes, justamente porque é uma reunião aberta e que são assuntos bem sensíveis. Muito bem. O TSE, ele tem o sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não, e não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas, esperando a boa vontade dele aceitar isso ou aquilo outro. Eu ainda estou insistindo no âmbito da comissão para que a gente consiga colocar as 3 que são muito importantes e estamos aí documentando e tentando para ver se dá tempo. E há tempo, só falta boa vontade. Então, Comissão de Transparência Eleitoral, é isso que está acontecendo. A comissão está mantida. Vou falar aqui muito claro, senhores, a comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia, e eles fazem o que tem que ser feito. Nunca numa mesa alguém levantou essa proposta sim da Polícia Federal para fazer isso e isso. O que é que você acha? O senhor, por favor, traz um técnico aqui para a gente ver. É possível ou não é possível? Então a comissão foram 5 reuniões esse período todo, desde setembro. Algumas virtuais, uma meio virtual, meio presencial, e que só conversa para pôr e dormir. Tá bom? Que fique bem claro isso. Nós estamos juntos, presidente. Agora nós vamos viver um segundo período, que é a entidade fiscalizadora, dentro de uma resolução do TSE, as Forças Armadas como entidade fiscalizadora, assim como estão os partidos políticos, Polícia Federal e outras organizações, CGU e assim por diante. São
nomeamos uma outra equipe à parte, técnicos das 3 forças, estão trabalhando lá comigo numa salinha no MP, para tratar como fiscalizar as etapas, 8 etapas dessa segunda fase. É uma entidade fiscalizadora, ela fiscaliza, ela não audita, ela não põe a mão no fogo, eles não vão deixar mexer na máquina. Mas nós vamos estar do lado da máquina, por exemplo, quando forem lacrar o sistema. Talvez a coisa mais importante na lacração do sistema é quando vai se fechar o cofre do sistema que vai sair para todas as urnas. Nessa hora nós vamos exigir que seja feito um teste de integridade, por exemplo. E aí os técnicos sabem, eu sei, mas não vou entrar em detalhe aqui. Se ele se negar a fazer aquele teste de integridade, eu vou ficar duvidando mais ainda, vou registrar, tornar público em ata e tudo mais, para que a gente possa fiscalizar todo o processo. Então é esse passo que nós estamos vivendo nesse momento. Eu queria ressaltar aqui, presidente, a importância, e me perdoe a minha sinceridade, a participação dos partidos políticos como auditoria, porque eles podem auditar. E eu não estou vendo o engajamento dos partidos políticos nessa auditoria. A última mensagem aqui, que a auditoria não foi. Então é muito importante. A empresa terceirizada, contratada por algum partido político, que houve isso, a empresa foi um pouco rechaçada, tendo em vista as condicionantes, qualificações, tal. Também é muito importante o papel dessa empresa. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partida, eu vou romper aqui e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Então, nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Polícia Federal, claro, me perdoa, Anderson está junto, e ela também, da mesma forma, imagino que eu estou falando aqui, você também com sua equipe esteja, e nós estaremos em cada fase pressionando. Agora, e daí? E daí? Vamos ter um sucesso, um resultado, uma transparência, uma segurança, uma condição de dizer, não, realmente é mínima a chance de fraude, ou é grande a chance de fraude. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força, quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas, para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reelegê-lo. Esse é o desejo de todos nós. Então eu queria fazer esses comentários como ministro da Defesa, até para dar uma atualizada e os senhores saibam do que está sendo trabalhado, feito, estudado no âmbito do MD com apoio das 3 Forças Armadas. Muito obrigado, presidente. Só um momento, somente prestar atenção no que está escrito aí nessa matéria de 1º de julho. Fachin, auditoria não é instrumento para rejetarmos as eleições. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro acabou, porra! Então, quer mais claro do que isso? Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B a gente tem que botar em prática agora. Eu vou passar a palavra para o Bruno Bianco. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor, ministro, deputado, bom dia, servidores. Bom dia, jurídico, presidente, um pouco do que a gente tem visto dentro da advocacia geral do União, dessa proximidade aqui com o senhor. Primeiro ponto, acho que deixar claro para todos os ministros, eu acho que é bom que todos nós estejamos na mesma página, porque a única coisa que o presidente da República quer é que a eleição seja limpa. Isso. Então, todos nós estamos convictos de que o objetivo ele é uníssono, de que a eleição seja clara, transparente e limpa e que a gente possa concorrer de maneira correta. Então, o presidente não está impugnando, alguns estão dizendo aí que a gente tem discurso de perdedor, não é isso. E é um momento, de fato,
acho que é fazer valer a lei das eleições. Então, o primeiro ponto crucial, todo mundo que tem isso, o senhor já tem isso, é o seguinte: eu até discordo um pouco. As Forças Armadas foram de fato convidadas, mas sequer precisariam. E isso foi muito correto. Forças Armadas, CGU, TCU, órgãos de advogados do Brasil, o próprio parlamento, partidos políticos, todos são partes integrantes do processo eleitoral. A eleição não é do TSE. Tem que ficar claro isso. A eleição é do Brasil, é da população brasileira. Então o presidente tem total legitimidade, e é por isso que nós estamos defendendo o presidente em todos os momentos, de criticar o processo eleitoral. E o presidente, ao fazer, pelo menos na minha ótica, que é a minha ótica jurídica, eu tenho com todo o meu lado possível, eu tenho que ter uma ótica bastante avalizada, eu nunca vi o presidente criticando o processo eleitoral. Eu vejo o presidente buscando o aprimoramento do processo eleitoral. E é por isso que o presidente já foi, por incontáveis vezes, inocentado na questão do inquérito do deputado. A gente conversa bastante sobre isso, deputado. O inquérito é público, o Ministério Público diz que o inquérito é público, o delegado diz que o inquérito é público, então nada mais legítimo que a população ter acesso a isso. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro é que nós estejamos em conjuntos para que possamos dizer: o nosso objetivo é que a eleição seja única. Presidente, o que eu acho que nós temos que fazer aqui uma sugestão, e já encerro de maneira muito breve. O senhor tem a população, o senhor tem o Congresso Nacional, o senhor tem todos os seus ministros, e o senhor tem uma verdade que é pura e cristalina, que é da sua postura. Todos nós estamos aqui e conhecemos. Nós temos que começar a fazer um movimento, e esse movimento é mais político do que jurídico, de dizer o seguinte: temos que ter alguém dentro da operação. E a Ordem dos Advogados do Brasil já está conosco nesse ponto. Eu pessoalmente comecei com a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem é uma instituição isenta, tem uma proximidade com o Poder Judiciário. As Forças Armadas, para mim, são instituições isentas, seculares, tem que estar também dentro do processo eleitoral. A Controladoria-Geral da União é um órgão que tem uma reputação que nesse contexto, e não é desse governo, é uma instituição do governo. A Advocacia-Geral da União também é uma instituição do governo, e a Polícia Federal, isso. Está muito claro nisso também, que a Polícia Federal tem sua isenção. Então nós temos que unir esses órgãos sob o seu comando, presidente. E o senhor está corretíssimo com relação à reunião com os embaixadores. O senhor está correto em também mostrar para o mundo, como chefe de Estado, a sua postura. Mas mais do que tudo, internamente, eu acho que é urgente uma reunião do senhor com todas essas instituições, para que o senhor mostre com cautela o que o senhor quer. Eu só quero uma coisa: transparência. E a gente escolhe uma ou duas ações que não foram aceitas, que são simples de serem aceitas, e aí sim, CGU, TCU, repito, o governo federal, órgãos dos advogados do Brasil e o povo vão pedir ao TSE. Eu repito, e com todo respeito, o senhor sabe que eu respeito todas as instituições e também respeito o Poder Judiciário, mas as eleições não são do Poder Judiciário. As eleições são da população brasileira. E o que a gente quer é que elas sejam transparentes. E a gente tem um mês aí para fazer com que elas sejam transparentes. E a Advocacia-Geral da União certamente está com o senhor, presidente. E eu, enquanto Advogado-Geral da União, e também posso empenhar a Advocacia-Geral da União nisso. Conte conosco, eu acho que essa reunião é urgente, presidente. Muito obrigado. Presidente, só um ponto importante. Aí eu vou ali concordar com o que o general já falou. Eu recebi o relatório da última fiscalização do CGU e eu não tive coragem de mandar. O relatório estava horrível, uma merda, não falava nada com nada. E eu chamei aqui. Por que esse relatório não fala nada com nada? Eu não entendi nada do relatório. Os caras falaram: a gente não olha nada, não bola, você tem qualquer merda, você não olha nada. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu falei assim: por que você não olha nada? Porque não deixa. A forma como foi montada não permite uma fiscalização propriamente dita. Isso mesmo. Vou dar um exemplo. O sistema que faz a segurança da urna, ele está numa linguagem que na CGU eu não tenho nenhum especialista, então assim, mesmo que eu queira auditar, eu não vou conseguir. Ele tem 20 milhões de linhas de programação. São 20 milhões de linhas. Então imagina aí o tempo que a gente necessitaria para auditar isso, para ver se no meio dessas linhas tem algum tipo de problema, alguma coisa. Então assim, na minha reunião com a equipe,
e foi na quinta-feira passada, a conclusão que eu cheguei é o seguinte, exatamente o que o Biano falou, a gente tinha conversado sobre isso. A gente tem que procurar o Exército, que foi quem fez o trabalho, as Forças Armadas, perdão, que foi quem fez o trabalho, junto com a Polícia Federal também fez o trabalho, pessoas que fizeram uma coisa mais profunda. Primeiro que entraram da CGU tira essa conversa que é o pessoal das Forças Armadas, entra a CGU também. E eu falei, os meus técnicos, eu quero que vocês vão entender o que as Forças Armadas falam. O rapaz que mais entende lá, já falou, Luiz, olha, eu vou falar com o senhor. Eu olho, é para dizer que foi. A minha ida lá não serve para nada, então não vamos. Se a gente está indo lá para depois dar o aval de que a CGU deu esse aval, não vamos. Ou vamos escrever no relatório que a nossa ida não muda em nada, porque nós vamos ficar dizendo nada. Nós vamos o cara apertar o botão, vai lá um cara, digita um negócio, olha, foi legal, todo mundo bate palma e você vai embora. Isso eu também faço, não tem nada que tem, eu vou lá e olha, saiu o negócio. Então, assim, eu acho que essa junção, Polícia Federal, Forças Armadas, CGU, a gente tem que fazer urgente. Urgente. Botar as equipes, a gente chegar ao consenso, isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas falando, são 3 instituições. A gente tem que se preparar para atuar em força-tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o Bento falou do TCU, a reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não. Hein, presidente? Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Tá, beleza. O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Não tem mais, o relatório não dá. Como é que é? O TCU já soltou um relatório dizendo que as urnas são seguras. Sim. O relator foi Qual foi o ministro encarregado desse relatório? Bruno. Foi. Olha para a minha cara, por favor. Todo mundo olha para a minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que, quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Armadas aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topam, tá? Que até o presente momento, dado as condições de se definir, tá? A lisura das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingida. E o pessoal assim de baixo. Além de eu falar com o embaixador, eu vou pagar a missão, já que você está coordenando aqui, Sérgio, missão, você vai ver todos que integram a comissão de transparência eleitoral, convidar todos para a semana que vem, todos, para a gente fazer uma reunião com o pessoal e eles tomar pé do que está acontecendo, se bem que alguns já sabem o que está acontecendo, e fazer uma nota conjunta. Quando meter o OAB ali, que olha só como a pessoa ajuda a gente, meu Deus do céu. O OAB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria, né? Um cara que fugiu daquela história de OAB antigamente ser um partido político. O OAB tem a sua participação hoje em dia, que vai ser importantíssima para nós. Chamar todos os integrantes até o momento. O que foi feito? O que permitiram você fazer, né? E botar essa nota para a sociedade. O pessoal perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Matos está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tem prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre Matos, você sabe qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também. Caso Batisti, se eu paro no Brasil aqui, pedindo do Moro, estava até hoje o Batisti aqui, que teria uma liminar lá na base aérea, lá do BJ, né, do Batista Júnior, para manter o cara aqui. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira. Ah, vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, a porra da liberdade. Mais claro, impossível. Vamos ter que reagir. O objetivo da reunião
Não quero o Paulo Guedes das maravilhas que ele fez. Que fez, porra? Já tem um momento aqui de 10 no Paulo Guedes. Não é novidade para ele. Vamos segurar essa onda, vamos tirar o Paulo Guedes e botar aqui. Tá? Tirar o Paulo Guedes, vamos tirar o Paulo Guedes, vamos botar aqui no lugar dele. Depois dessa real, olha, foi um momento que erramos. Olha como está. Não adianta nós mostrarmos o que está acontecendo com essa PEC de hoje, tá? Que não é eleitoreira. O PT dá uma porrada na gente que tem que atender o pobre. A gente atende o pobre, os caras ficam putos. É eleitoreira. Tá? Não tem como não dar certo. No voto, nós temos mais que suficiente para ganhar no primeiro turno. Basta ver as andanças pelo Brasil, em especial no nosso Nordeste. As mídias sociais estão conseguindo mostrar muita coisa. E, por ocasião das eleições, vir à tona, mais ainda, não tem como dar certo. Quando a gente vê aqui, quem é cristão não pode. Politicamente falando, não tem como a gente dar errado. Eu não sou um bom não, até desse bosta que está do outro lado. Eu sou o máximo, pô. Agora, não dá para a gente continuar achando que com isso que nós estamos fazendo, estou sentindo pressão, que tem um computador ali do lado, né? Manda sugestões das Forças Armadas. O computador do lado para o mesmo canal que chega os votos, né, ser contado do lado. Vai acabar a história de jogar a moeda para cima 241 vezes. Nós vamos ter um fim do tempo no Flamengo, 0, Botafogo não, Bangu 10. Porra, vamos esperar chegar dia 2 de outubro para tomar providência. Vamos ver quem sabe dê certo aí. Né? O Fachin mesmo falando que eu fui conversar com o Putin sobre hacker russo. Esta merda. Por que está preocupado? Porque eu tenho que conversar com os marcianos para invadir o TSE. Não é inexpugnável? Olha o que esses caras fez. O erro que eles cometeram foi botar as Forças Armadas dentro da Comissão de Transparência Eleitoral. Eles cagaram o pau aí, erraram. Isso acontece em guerra, né? Que no sul da guerra aí, dá no momento um vacilo do cara da frente lá, porra, perdeu a guerra, porra. Agora, nós vamos. O que Deus, o pessoal tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: o que for possível você fazer, você faz. Se não for possível, entregue nas mãos de Deus. Todos nós estamos sendo provados agora. Quem não acredita em Deus aqui, tem uma minoria, não tem problema nenhum, a maioria acredita em Deus. Vai na missa, vai no culto. Reza o Pai Nosso de manhã, quando sai de casa, todo dia. Eu faço o Pai Nosso todos os dias sai de casa. E o que eu aprendi, né? Peça para Jesus te levar a Deus. O que eu mais peço, não deixe o povo experimentar o que é o comunismo, pô. Meu Deus, não deixe o povo o comunismo. Que depois que experimentar vai levar 50, 100 anos para a gente voltar ao que era antes. Se ver o que está acontecendo na América do Sul, nem precisa ir para a Coreia do Norte, vai aqui para a América do Sul. Qual o país mais rico em petróleo do mundo? É a Venezuela. Olha o que está acontecendo. O que a gente vê na Operação Acolhida pode ser uma filha onde ela é violentada e ela é obrigada a se prostituir, a dar o rabo para poder não morrer e levar os filhos vivos até o Roraima. A Argentina está acontecendo a mesma coisa, Chile, Colômbia. Na Colômbia o voto foi no papel. Eu conversei com o Duque, faltava acho, uns 10 dias para as eleições, lá na Cúpula das Américas. Ele falou, não tem problema, a gente vai com a eleição. E ali fizeram coisa ali que via internet, etc. Fizeram coisa que mudou, ele tinha meia dúzia de pontos na frente e perdeu as eleições. E como diz o parabéns, Fachin, mais uma mensagem de Deus, através desse satanás aí, ó. A auditoria não é instrumento para rejeitar o resultado das eleições. O Paulo Sérgio pode fazer o bom trabalho do mundo. A fotografia está pronta. E nem precisa apurar, é só botar na tela do computador, às 10 da noite. Lula, 51%. Acabou, porra. Vou fazer o quê? Tudo que quiser fazer, pode. Se nós aceitar o time do Ibis, ganha do Flamengo. Se eu escalar o juiz, escalar o bandeirinha, esse é só o juiz. Alguém acha que não ganha? O Ibis contra o Flamengo, vai ganhar do Flamengo sendo juiz. Pode
impedimento. O cara sai driblando e marca gol. Impedimento. A juiz da última palavra que está lá. É o que o puxadinho do Supremo está fazendo aí. Puxadinho do Supremo. Não tem que ter escrúpulo com esses caras aí. É só ver a vida pregressa deles, o que eles têm feito. Diga pra gente, o que eu ouvi dizer agora há pouco? Mais 4 caçados no Paraná, além do Francisquini, mais 4 agora caçados. 4 caçadores. É porque não teve cota para mulher no outro partido? Inventa um motivo qualquer. É igual parada Maquia Militar, sabe disso, né? Na academia da Resende, qual é o cagaço nosso? Parada matinal, né? Vai lá o frango, o tenente, né? Parada matinal. Se você não for punido, eu sou um herói. Aí geralmente 90% era punido. Regra do jogo. Aqui é a mesma coisa. O apelo que eu vou, estou sendo até profissional, me desculpe aí. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. O Sérgio tem a comissão aqui de reunir, convidar o pessoal da transparência eleitoral. Enquanto que o presidente, vai estar o Paulo Sérgio, que representa as forças, representa não, e ministro da Defesa, onde a gente vai botar de forma bem clara, né, um quadro que está acontecendo. Acho até que essa reunião, né, poderia até ser aberta para a imprensa. Poderia até ser para a imprensa. Que a transparência é transparência eleitoral. É mostrar. Isso está na minha agenda futura. Dentro de um planejamento, fazer tudo que eu falei aqui para a imprensa. E muito mais com PowerPoint. Então, está no planejamento, presidente. Vou na linha do Paulo Sérgio aqui, parabéns. Vamos fazer essa reunião reservada a nós aqui, chamando esse pessoal para mostrar o que está acontecendo. Todo mundo tem a perder. Até a coitada da Dona Maria que lava a roupa, o seu Joaquim que é ajudante pedreiro, vai perder, todo mundo vai perder. Eu estou com vontade, se alguém achar que eu estou errado, eu vou pagar missão agora para o Batista Júnior, preparar um avião e ir lá para Pacaré, para mostrar o pessoal o que está acontecendo. Quem é você? O que você fazia na Venezuela? O pobre daqui que sabe que a vida é difícil, mas o pobre da Venezuela é incomparável. E para voltar atrás, pessoal, e outra, pessoal, não é uma questão interna nossa. Alguém tem dúvida que tem um país aí que vai meter o pé aqui dentro? Alguém tem dúvida disso? E acabou o Brasil. Acabou. Nós somos talvez a última democracia do mundo. É uma eleição que vai representar para o mundo o Brasil. Por que o turismo está subindo aqui no Brasil? Não é porque o Gilson é um cara bonito, não. O sanfoneiro. Também o cara vai curtir férias onde? Na Europa, conflagrada, basicamente, tomada por pessoas que foram de outra região para lá e alguém já viu uma mulher levando um soco na cara? Alguém já viu? Já viu uma mulher levando um soco na cara? Eu já vi em vídeo do metrô lá de Paris. Não está com público, é com o quê? No Brasil? Dá para resolver? Dá. Está com tempo? Está com tempo. E vamos resolver esse assunto. Eu vou fazer minha parte, tenho certeza que todos vocês farão a sua parte. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Bem, só para terminar o dado aqui, na verdade, o reportagem de 20 de maio, publicado no site do TSE, a auditoria não acabou ainda, mas o ministro Bruno já foi lá e disse antes da auditoria acabar que o sistema é sólido e confiável. E que o processo eleitoral vai transcorrer tranquilamente. Uma análise parcial dos trabalhos realizados pelo Bruno Dantas soltou uma primeira vez. Quer falar? Fala aqui. Não, só para complementar que... Fala bem ontem. Só para complementar que o ministro Bruno Dantas soltou uma prévia desse relatório no dia da votação do voto impresso pelo plenário. Justamente para tentar influenciar também o resultado no plenário. Não. Café com leite. Podemos continuar, presidente? Pode falar? Quer falar? Não, agora é aquela outra parte. Aquele exemplo do cartão do banco, dos pactos. Aquele agora exemplo é de aquela ontem. parte daquela reunião. Correto. Que apresentar para eles o papel de cada um. Não, mas tem aquela transparência um pouco mais... É sobre eleições ainda? Não, agora é sobre eleições, mas é a... Planejamento. Vamos lá, a gente pode entrar nessa... Alguém vai falar sobre eleições aqui? Alguém tem dúvida? Acha que está errado? É obrigação o cara falar se está errado. Alguém quer discutir alguma coisa sobre eleições?
Fala mais. Presidente, bom dia a todos. Eu só queria fazer uma colocação. A gente tem visto vários governos no entorno do Brasil, a nossa América Latina, que, sem papas da língua, tem dito com plena liberdade, sem medo algum, o que precisam fazer e o que desejam e o que vão fazer. Eu concordo claramente com o que os ministros da AGU e CGU fizeram, mas eu acho que não existe o verbo precisamos. Vai ter. O ministro da AGU foi muito correto ao dizer que a eleição ela reflete sobre os três poderes. Não é que ela reflete os três poderes, eu acho que esse é o argumento principal, em se dizer ela vai ser acompanhada pelos três poderes. E vai ser acompanhada pelos três poderes. E, presidente, com todo respeito, é claro, mais como militar, hoje comissionado, nós temos que ter um prazo para isso acontecer por parte do Judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para alternativa se isso não acontecer nesse prazo. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não, então está tranquilo. Se o governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Porque isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então tem que ser antes, tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no DDA. Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Muito obrigado. Alguém quer falar sobre o assunto aí? Fala. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? O ponto é que está bem claro que não tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições,
depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Só isso. Está esgotado aqui, ó, esse assunto, né? Os demais ficam até um pouco monótono falar sobre isso. Então, vamos continuar? Não, eu vou mostrar aqueles... Deixa eu falar um pouquinho sobre... Você gostou do conteúdo? Quer receber mais vídeos? Ajude o perfil enviando um Pix de qualquer valor. Thank you.